Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, agradeço a todos que estão aqui no nosso webinar. Estamos começando aí pontualmente às 10 horas da manhã. Gostaria já de informar vocês de antemão que após esse webinar com o Alex, nós teremos também o webinar com o Lucas. Todavia não vai ser ao vivo, nós gravamos esse webinar com o Lucas na sexta-feira e vamos enviar para vocês por e-mail durante o período do webinar com o Alex. Agradeço mais uma vez a todos que se inscreveram, agradeço a todos que estão disponibilizando o tempo de vocês para poder conhecer um pouquinho mais da trajetória do Alex e bater esse papo gostoso sobre mudanças no cenário entre anunciantes, agências, ou seja, todo esse ecossistema publicitário. Bom, sem mais delongas, Alex, por favor, se apresente, fala um pouquinho sobre o seu histórico, a sua trajetória e tudo mais. Bem, primeiro, obrigado, Fê, pelo convite aí. Né, sempre bacana falar com o pessoal do interior de São Paulo, tudo, né, são ecossistemas e mundos complementares aqui ao de São Paulo. Falar um pouquinho sobre minha carreira, eu praticamente cresci dentro da indústria automotiva, então trabalhei mais de 15, 16 anos na indústria automotiva, depois eu fui para a indústria de telco, né, de telecomunicações. Na verdade, fui responsável pelas marcas aqui no Brasil Citroën, né? Cheguei a trabalhar também com BMW. E hoje eu sou responsável aí pelo marketing digital e pela parte de e-commerce da Sky, né? Que é uma empresa do grupo AT&T aqui no Brasil, a gente chama de Sky, que é TV por assinatura, né? E também tem toda a parte de banda larga aí, né? Então hoje eu cuido de todo o ecossistema aí de marketing digital e também de e-commerce, e tem um produto aí na América Latina que se chama DirecTV, que eu também dou suporte para eles aí, não só no Brasil, mas para o resto da Latam. Esse sou eu. Não, é um currículo invejável, com certeza, Alex. Bom, vamos lá. Alex, atualmente nós observamos uma mudança muito grande em todos os frameworks e modelos de negócios relacionados a esse nosso ecossistema de advertising e marketing. Qual é o seu diagnóstico e, se possível, até um prognóstico para as agências e anunciantes dentro desse cenário? A gente tem uma situação, um cenário no mercado que a gente chama aí de pós-transformação digital, né? Então, claramente é um cenário que ele é mais realista para grandes empresas, mas para pequenas e médias empresas, ou até mesmo para algumas empresas que nunca requeriram transformar o negócio em plataformas digitais, ainda é um cenário distante, tá? Mas o que é esse cenário pós-transformação digital? A gente tinha um ecossistema muito maduro no mercado brasileiro, né? E o mercado brasileiro é bem diferente do mercado europeu, do mercado da América do Norte, né? Que era uma trinca muito bem, inclusive definida de forma regulamentar entre anunciante, veículo e agência, né? Exatamente. Então, essa trinca, na verdade, ela sempre conviveu muito bem. Se a gente pega, por exemplo, como é que funciona todo o ecossistema ainda em alguns lugares, né? Então você tem a agência, até por questão regulamentatória, ela é um intermediário entre o anunciante e o veículo, né? Dentro de um meio de mídia qualquer. E aí você tinha tratativas de negociação. Então vamos pegar aqui o caso mais clássico para vocês entenderem, tá? Eu posso pegar um caso de produção, mas vou pegar um caso de mídia porque ele é um caso bem latente, né? Quando a gente tinha essa confluência em offline, você tinha a história do BV, por exemplo. Você pagava, a agência ela fazia a intermediação de uma negociação de mídia / criação e produção, e ela, além da remuneração do anunciante, que era um FII a ser negociado, ela também tinha uma contrapartida, que inclusive é uma contrapartida regulamentada, né, que a gente chamava de BV, que a gente ainda chama de BV. Então, quando você pega televisão, toda a parte de out of home, por exemplo, outdoor, que é o caso que ainda tem muito no interior de São Paulo e assim por diante, né, as agências elas ganhavam uma parte, né, uma comissão em cima disso aí, até pelo próprio conceito da agência, né, que é fazer uma intermediação. Quando você tem o pós-transformação digital, quando você tem toda essa transformação digital, grande parte das
plataformas de mídia hoje, elas acabam sendo o que a gente chama de Open Real-Time Bidding, né? Então, assim, você tem uma compra de mídia, uma transação de mídia que ela não é mais fixa, né? Você não compra mais o espaço, né? Você compra basicamente a audiência e essa audiência ela é pautada em leilão. Paralelo a isso, praticamente todos os formatos ou praticamente todos os tipos de produção que a gente tem hoje, vou usar a palavra aqui publicitária, né? Eles são muito diferentes em relação não só a formatos, mas até mesmo ao endosso de qualidade que nós tínhamos, por exemplo, como era pautado pela televisão. Então, o que acontece? Todo esse novo ecossistema, desde da parte de você comprar mídia por audiência e por uma pauta de leilão, e até mesmo a possibilidade, até vou usar a palavra aqui, democrática, de você produzir e fazer uma distribuição de conteúdo através da web ou através de outra plataforma digital, ela não tem algumas alavancas, como é o caso do BV, então você não vai ganhar um BV do Google, entendeu? Ou do Facebook. Você pode até ter uma negociação para formatos de reserva, tipo masthead, ou até mesmo para alguns formatos premium de head bidding, mas você não tem mais aquela quantidade de cash flow, de fluxo de caixa que era provenientes dos antigos anúncios de televisão, de outdoor, de revista, etc e tal. Então isso acaba mudando claramente todo o modelo de negócio, né, porque você tinha a estrutura, desde salário até mesmo a estrutura ativa de uma agência pautada nisso, e hoje você não tem mais. Toda a receita preditiva vinha desse fluxo de caixa, né? Boa parte dela, né? Toda a receita, não, você pega as grandes agências, basicamente todas as agências ainda hoje, o grande mainstream, né, os grandes grupos de comunicação, ainda se sustentam através desse modelo de negócio. Além disso, você tem todo o aspecto da produção, né? Então, antigamente você tinha um ecossistema de produção para você subir uma campanha, e isso era muito forte para mercados como o SP1, ele era não tão rígido para mercados como o interior, onde você obrigatoriamente tinha que produzir alguma coisa com um formato específico, numa qualidade específica. Então hoje, vou usar aqui um termo talvez mais teatralizado, com um celular muito simples ali, você consegue fazer uma produção para você pautar ali a tua comunicação em plataforma digital. Então você tem hoje uma forma de lidar vamos chamar assim, com o ecossistema de marketing e de mídia, que ele, dentro de uma garagem, se muito bem feito, tem a mesma qualidade de resultado do que uma agência de grande porte traria. Então, se você tem um profissional ali que sabe mexer muito bem com todas essas, vamos chamar aqui de tecnologias, e tem um conhecimento da linguagem, do código digital, você basicamente consegue ter um poder de voz, você pode ter um resultado muito palpável, mesmo não tendo uma grande agência, né? Aí também tem uma outra história, que eu falei muito do modelo de negócio de remuneração e modelo de negócio de produção, mas você tem um fator latente aqui, que é o perfil profissional, né? O perfil profissional hoje requerido numa agência, até mesmo no anunciante, ele é muito mais estatístico, muito mais analítico do que um perfil criativo, um perfil, vamos chamar assim, mais de humanas, como era requerido há 10, 15 anos atrás. Então você tem uma mudança, você tem realmente um negócio que a gente chama em inglês lá de turnaround, né? Você tem uma virada 180 graus do modelo de negócio, e por isso que existem inúmeras discussões aí, que elas partem desde como é que vai ser remunerado, como é que vai sobreviver essas agências, o que a agência vai entregar, o que o anunciante pode internalizar e assim por diante, né? Então, a gente só está no começo dessa história. Toda essa revolução começou de 5 anos para cá, e eu acredito que a gente ainda vai discutir muito qual que é o modelo de negócio mais adequado para agência, anunciante, também até veículo de mídia. Perfeito. Eu realmente acredito muito em tudo que você disse, tenho sentido isso muito na pele, e eu acho que tenho sentido até menos, no caso da Neoplan e outras agências que têm uma estrutura mais flexível, porque toda essa mudança
acontecer em 5 anos, para quem tem uma estrutura muito robusta, com um número muito volumoso de funcionários, acaba tendo uma dificuldade muito grande de fazer. Foi uma coisa que nós conversamos até no webinar de sexta-feira com o Lucas, né? Aquela analogia do barquinho, um barquinho pequenininho, eu consigo mudar de trajeto mais facilmente e me adequar às soluções. Um barco muito grande, um transatlântico, você tem que prever muito todo tipo de mudança de rota. Acredito eu que as agências menores, elas conseguiram se adaptar. Hoje você tem visto vários modelos, inclusive modelos que nem se rotulam mais como agência, né? Se rotulam como boutiques criativas, birôs de criação, birôs de planejamento, birôs de mídia, assim por diante, deixando até de lado esse rótulo de agência, levando mais em consideração de fato o que o cliente não tem internamente e qual é realmente a dor que a agência vai ter que sanar, independente se tem uso de mídia ou não, se vai fazer o esforço do planejamento mais do que da produção e assim por diante. Eu acredito que um ponto é bem relevante nessa história. A estrutura física e a estrutura muitas vezes até financeira deixou de ser tão importante quanto a estrutura humana. A estrutura humana, o insight criativo continua em voga, porque você pode fazer com qualquer device, como você falou, com o celular, mas desde que você tenha de fato pessoas pensantes por trás desse pequeno celular, e isso acaba muitas vezes até potencializando, ou trazendo até mais luz e holofote para o profissional, que como você disse, mudou, está escasso, até porque as nossas universidades não têm em seu DNA esse preparo desse ser mais híbrido, que envolve tanto uma análise humanística, sociológica, como também uma análise mais pragmática, numérica, com estatística e assim por diante. Bom, é oportunidade para alguns, com certeza, mas com certeza é um momento de transição muito grande. Você que é anunciante também identifica como isso tem sido benéfico ou maléfico para quem anuncia. Outra pergunta que eu queria te fazer, Alex, é o seguinte: nós teremos logo mais uma implementação de um novo modelo regulatório sobre o uso de dados aqui no Brasil. Como você acredita que isso mudará o dia a dia e a operação dos grandes gestores de mídias e também dos compradores de mídia? A grande discussão dentro das novas regulamentações de dados, né, fora toda a parte filosófica lá a parte ética, de privacidade, é que a gente tem hoje a grande maioria dos players de mídia digital, eles acabam necessitando do que a gente chama de um cookie pool, né? Então, se você olha desde do player mais famoso, que é o Google, que trabalha com search, até os players mais novos que fazem parte do ecossistema de mídia programática, né? Todos esses players, tanto os mais tradicionais, como é o caso do Google, até os mais que são pautados em behavior tactics, como é o caso do Facebook, ou até dentro desse ecossistema digital, eles trabalham com o que a gente chama de first party data, né? Então, que é o dado primário, né? O dado mais sensível. E toda a história de dados, ela está em cima dessa característica. A gente não está falando de third party data, nem de second party data. A gente está falando de dados primários, né? Dados sensíveis. Então, o que acontece? Com a implementação da nova regulamentação, basicamente, assim, sendo de uma forma bem simplista, a gente está acabando, né? Finalizando a prática do cookie pool. Então você não tem mais isso, né? Porque você só vai conseguir trabalhar com autorização, com dados primários dentro do que a gente chama lá de jardim murado, né? Dentro do seu walled garden. Então você só vai conseguir fazer coisas quando autorizado dentro da sua vertical, né? Tipo, mandar um e-mail marketing para o teu cliente, né? Pedir uma autorização, etc e tal. Todos os outros dados que eles eram, vamos chamar assim, dados de pros, né? Então, sei lá, eu tinha lá uma ad network conectada com o Google AdWords, ou, por exemplo, tinha toda a parte de ad network do Facebook, onde eles distribuíam as campanhas de seus anunciantes para essa grande rede aí, né? Isso vai deixar de existir. Fora isso, né, não é que vai deixar de existir, vai ter pelo menos para uma geração específica. Eu estou imaginando que isso vai ter um impacto maior entre a geração de 0 a 20 anos, né? Para essa geração, a gente vai ter para as outras gerações a gente talvez continue ainda, mas para essa geração a gente vai ter uma diminuição grande, tá? Muito grande dessa distribuição.
Fora isso, né, você tem todo o discurso hoje desses players pautado no que a gente chama de uma jornada digital. Então, assim, quando você faz uma campanha de mídia digital, você pensa em todo o funil de compras, né? Você pensa no upper funnel, no middle funnel, no lower funnel. Quando você perde esse cookie pool, praticamente você não consegue ter essa precisão, uma precisão cirúrgica de você conseguir pegar e fazer todo um storytelling de campanha, começando pelo upper, pelo mid e pelo lower, sem precisar procurar mais essa pessoa. A partir do momento que você entra numa landing page, ou se você entra no site, e eu te cookei, a partir daquele momento eu tenho o seu IP, eu estou com o cookie na sua máquina ali, e eu vou poder fazer toda a jornada através de disparo ali de campanha com esses tagueamentos. Quando vem a lei nova de proteção de dados, eu perco esse cookie pool, e aí eu vou ter que criar um novo tipo de compra, né? Eu não vou conseguir mais, por exemplo, fazer um retargeting de forma tão simplificada e de forma tão precisa, né? Porque eu vou perder grande parte desses dados. Então, a compra, ela vai se tornar uma compra muito mais voltada para audiências, e aí eu acho que vocês já devem ter percebido, para quem trabalha com Google Ads ou até com Ads Manager, vocês vão perceber que todas essas plataformas, né, elas já estão com betas onde você vai segmentar o seu público por audiência, né? Então, você não vai mais, daqui a um tempo, comprar só através de uma configuração, a exemplo, retargeting ou frequência e cobertura. Você vai comprar a sua mídia ali de real-time bidding através de audiência. Então, vocês podem até notar que, para quem trabalha bastante com Google Ads, que a plataforma do Google Ads já configurou praticamente para todo mundo lá uma compra de público por audiência. Então isso não existia, eles estão preparando o terreno para que justamente no ano que vem a gente não tenha mais essa compra. Outra coisa que impacta muito, né, então eu falei da compra por audiência que vai se sobrepor à compra de cookie pool. Tem um outro lado que vai impactar muito, que é a mídia programática, né, porque a gente tem hoje uma quantidade que passa de milhares de empresas atuando como trade, afiliados, empresas de mídia programática. Essas empresas trabalham todas, sem exceção, com dados, né? E é um mercado ainda que ainda está em ascensão, né? Muita gente não conhece como funciona a mídia programática e é uma caixa preta para muita gente. Com a nova lei, a gente vai ter aí claramente uma debandada, ou pelo menos para quem não se preparar, a gente vai ter um sumiço aí de umas empresas que trabalham basicamente com uma chapa de dados. Então, é um momento interessante, mas irreversível, né? Quando você fala de privacidade, quando você fala de democracia, entre outras coisas, felizmente, você vai ter que lidar com essas novas regulamentações, tá? Alex, você acredita que o retargeting ele seria realizado então apenas através de leads capturados via landing page, ou seja, aquele mesmo sistema que nós temos hoje para fazer inbound marketing, já que no caso o uso de cookies vai ser extinguido? O que você acredita? Não, eu acredito que você vai ter uma compra, você vai fazer você vai continuar fazendo retargeting para aqueles clientes que autorizarem a utilização desses dados. Então, na hora que um cliente entrar na LP, você vai perguntar de uma forma mais, vamos chamar assim, mais transparente, mais autodidática, o que você vai fazer com esses dados. Então, na hora que você... mais ou menos como um opt-in, opt-out que você tem hoje em dia para uso de e-mails e assim por diante. Mas obviamente que ele vai ser mais... relevante do que é hoje, né? Hoje é uma simples mensagem que aparece lá. Na hora que você tem a regulamentação, você tem que explicar para aquele usuário, até em vídeo, né? O que você vai fazer com os dados dele. Então você vai continuar você vai continuar tendo suas campanhas de retargeting para esses clientes que, obviamente, eles vão autorizar o uso dos dados através, vamos chamar aqui de um opt-in, opt-out, tá? O problema é que, lembre-se que retargeting, ele faz parte também de uma grande ad exchange, né? Você tem ali várias ad networks conectadas
e esses dados, eles até hoje, eles eram, ali através de algoritmos spiders, eles eram conectados de forma muito facilitada. A partir do momento que um cliente dá opt-in na tua LP, mas não dá em outra, se ele, por exemplo, pede para o Facebook limpar todos os dados da base deles, você não vai conseguir mais fazer retargeting no feed dessa pessoa. Então, por mais que essa pessoa ela autorize a utilização dos dados na sua LP, você já tem uma quebra, mas você pode continuar fazendo retargeting, tá? Outra possibilidade, que aí é um momento realmente de aprendizado, aí fica uma dica importante para todo mundo, você vai ter essa jornada através realmente de comportamento de audiência, não mais por cookie pull. Então, vocês vão ver as plataformas trabalhando muito com essa história de audiências, para que justamente essas plataformas aprendam e vocês também aprendam onde encontrar esse público, não mais pelo tagueamento de cookie, mas sim pelo hábito que ele tem de navegabilidade. Pelo consumo de conteúdo, de fato. Né? Óbvio que entendam uma coisa, não vai ser mais tão preciso como era antes, né? Então você era capaz de impactar uma pessoa através do cookie pull dela, do tagamento ali, de uma forma bem cirúrgica, mas você vai ter talvez um tipo de retargeting ou de jornada que eu acredito particularmente que vai ser mais qualificada, porque não vai ser tão intrusiva. Agora, em contrapartida, você vai ter aumento de custo por lead, você vai ter aumento de custo por aquisição, CPM, entre outras coisas, entendeu? Então, tem um ônus e bônus nessa história. Eu acho que o grande bônus vai ser para o consumidor, por inúmeras razões, até porque ele vai acabar recebendo uma qualidade de campanha um pouco melhor, e para as empresas tem um ônus, porque isso vai ficar mais caro, né? A gente vai pagar muito mais para a gente conseguir fazer a captação de um lead, por exemplo, no retargeting ou dentro de uma campanha de performance em lower funnel. Legal. Bom, o pessoal que está nos ouvindo, caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, vocês podem fazer via chat essa pergunta. Se a gente não conseguir responder durante o webinar, nós podemos responder posteriormente, enviar a resposta para vocês por e-mail, para todos que estão online agora. Algumas pessoas reclamaram de problemas do áudio no vídeo, nós estamos aqui tentando corrigir esse problema, parece que já está tudo normalizado agora. Mas, qualquer eventual problema, por favor, podem colocar no chat, tem uma pessoa no chat lendo todos esses pedidos, essas reclamações. Alex, nós temos aí, você falou sobre dados, e isso é um fato, e de alguns anos para cá nós estamos vendo o dado sendo muito mais relevante e a performance sendo às vezes muito mais taxada como relevante do que a parte criativa, a parte de branding. Nós publicitários que vivemos uma outra época, sempre tivemos aquela questão da criatividade em primeiro lugar, depois nós vimos todo o momento de transição em que dado era extremamente importante, mantém-se essa importância ainda, e depois toda uma mudança de uma busca muito grande por performance, e os grandes anunciantes também cada vez mais, com esse mantra de performar, sendo em geração de leads ou sendo em conversão de fato. Como você vê essa guerra entre branding e performance e quem ganha essa guerra? Então, na verdade, a palavra ela é utilizada de uma forma errada. Não existe uma guerra, existe uma, vamos chamar assim, uma incompreensão e uma tradução errada dessa história de branding e performance, né? Porque, na verdade, performance é igual a qualidade. Você tem que ter, não importa o segmento que você atua, entendeu? Imagina que você tem um produto para classe E e um produto para classe A, a qualidade ela tem que existir para ambos os targets, por mais que o critério de avaliação dessa qualidade seja distinto, mas qualidade é qualidade. E performance, ela é performance, né? Então, é muito difícil hoje você ter uma boa estratégia de mídia se você não pensar no que a gente chama, pelo menos aqui no meu ecossistema de telco, né, de full funnel, ou seja, do funil completo, né? Antigamente e ainda hoje, você encontra anunciantes e agências que eles trabalham separadamente, inclusive com equipes distintas, até mesmo com agências distintas, a parte de cima do funil, que é muito relacionada a branding, né?
Ou seja, notoriedade, imagem, atrair as pessoas, e você tem outras estruturas, outras pessoas que trabalham com a parte de middle e de lower, que é o que a gente chama ali de performance, né? E isso hoje é muito difícil em termos de qualidade você trabalhar separado, né? Você tem que pensar no funil de uma forma completa, onde desde o início, na hora que você está fazendo a tua campanha de brand, ali, tua campanha de notoriedade, você já faça todo o storytelling, seja do ponto de vista de key visual, né, de visual e de chamadas e tal, seja do ponto de vista de métrica, para que você consiga ter uma visão, um aproveitamento de tudo aquilo que você acaba atraindo para o upper funnel, né, para a boca do teu funil. Então, é muito complicado você querer ter uma qualidade de campanha se você continuar a usar essas duas palavras de forma separada, branding e performance, tá? O que a gente vê muito no mercado é assim, a gente vê uma internalização de algumas coisas pelo cliente, né? Então a gente começa a ver um movimento dentro do mercado de alguns anunciantes internalizando a parte de lower funnel. Então assim, se você pega search, GDN, se você pega toda a parte ali de redes sociais, tudo isso pode ser feito dentro do próprio anunciante, né? Então você monta ali, por exemplo, uma sala de performance, um war room, e você vê isso aí. E a parte de upper, né, que seria a parte de branding ali, está ficando fora. Eu acho que isso ainda vai entrar, ainda vai ter um choque nessa história, porque, eu repito, né, eu acho difícil você conseguir fazer alguma coisa com muita qualidade se você não pensar no todo, né? Então, acho que é um momento ainda que vai ser muito discutido. Então, literalmente, quem perde a guerra é justamente aquelas pessoas que acabam olhando para esses dois ecossistemas de forma separadas. Então, se você só pensa em branding e acha que performance é meio que, estou levando o pessoal lá para dentro, eles ficam lá, você vai acabar perdendo porque você com certeza nunca vai ter a visão de todo o funil. E quem trabalha só com performance, a mesma coisa. Um depende do outro, né? Como se fosse um lago e os peixes vão acabando nesse lago, você precisa toda hora colocar mais peixe no lago. Então, um ajuda o outro. Então, só ganha a guerra, só ganha essa batalha quem realmente conseguir trabalhar com esses dois ecossistemas juntos. Eu não estou dizendo aqui que você precise ter tudo dentro de uma única agência ou tudo dentro de uma única estrutura, não é isso. Estou dizendo que se você trabalha com duas agências, com freela, etc e tal, essas pessoas precisam estar conectadas, tá? E para tentar criar realmente todo um storytelling, até porque toda a parte de digital, toda a parte de publicidade, hoje até próprio offline, ele tem condições de software e hardware para você conectar tudo, tá? Então, é importante essa visão aí de todo o funil e não pensar ele de uma forma muito separada. Legal, você falou sobre esse movimento em que muitas empresas, muitos anunciantes estão levando para a área interna das empresas a parte performática e outras partes também. E nós falamos sobre uma guerra que na verdade não é guerra, entre a performance e branding. Hoje, qual seria o modelo ideal, na sua opinião, de agência que realmente é útil para um cliente? Ela faria uma parte desse trabalho? Qual trabalho ela poderia efetuar? Como você vê esse ecossistema, que já foi bem diferente, entre anunciante, mídia e agência? Então, olha só, há muitos anos, já há décadas, a agência, ela virou um birô de mídia ao invés de ser um parceiro estratégico do anunciante. Então, isso já é de décadas, né? Então, sei lá, desde que eu me formei na década de 90, eu acho que também você, que é mais novo do que eu, a agência, até pelo próprio modelo de negócio, a gente já discutiu isso agora há pouco, né? Ela acabou virando uma empresa, ou pelo menos um player muito focado na compra de mídia, né? Trade de mídia, né? E muitas agências, principalmente as digitais, né? Elas não é que elas perderam, talvez elas nunca tiveram, né? Elas acabaram não dando suporte pro anunciante, que era justamente um suporte de planejamento estratégico, até mesmo um suporte de criação adequado ao planejamento, né? Então eu acho que a gente vive um momento onde muitas dessas agências, inclusive
os grandes grupos aí, eles vão acabar pautando, vamos chamar assim, a remuneração ou FII naquilo que eu acho que deveria ser o core business da agência, né, que é realmente um olhar mais estratégico e uma tangibilização em formatos de criação, intermediação de produção e vice-versa. E a mídia, ela claramente, ela tem, não é que ela tende a perder força, dentro ali da remuneração, acho que ela tende a perder força. Agora, dentro da parte tática e realmente a parte de expertise, ela vai ter uma mudança drástica, porque obviamente hoje a conta não fecha. Você precisa de profissionais que entendem bem de analytics, entendem bem de plataformas de bidding e assim por diante. Então, eu acho que a gente vai ter um momento onde as agências elas vão acabar voltando a ter um approach, né, voltando a ter uma relação com o anunciante muito mais estratégico, criativo, do que simplesmente uma trade para a mídia. O que para mim, como anunciante, é extremamente relevante. Tá? A gente ter hoje um parceiro mais estratégico, um parceiro que me ajude realmente no dia a dia ali com a minha equipe, é muito mais interessante do que simplesmente um parceiro que comprava a mídia. Tá? Isso é um ponto. Outra coisa interessante é que as agências, a gente já vê algumas movimentações no mercado, elas estão começando a testar formatos diferentes dos formatos hierárquicos, né? Então, vamos explicar o que são formatos hierárquicos. No formato hierárquico, você tem lá o atendimento, a dupla de criação, você tem o cara de mídia, você tem o tráfego, você tem uma estruturação ali que é uma unidade, ou uma unidade, vamos chamar assim, híbrida. Quando você não tem muito dinheiro, você acaba, como é que eu posso dizer assim, compartilhando colaboradores com outros clientes, ou você tem uma estrutura que é dedicada, né, 100% dedicada. E a gente começa a ver um tipo de agência agora que ela tem trabalhado com, por exemplo, squads, né, ou formatos de Scrum Teams ou com pods, ou seja, um cliente ele tem um projeto, ele quer realmente trabalhar durante um tempo com aquela agência, a agência ela cria um squad, esse squad ele pode ficar dentro do próprio cliente ou fora do cliente, e você tem uma metodologia ágil aplicada àquele squad. E aí a agência, ela juntamente com o cliente, porque quando você fala de metodologia ágil, o cliente precisa estar presente, pelo menos 2 ou 3 interlocutores com habilidades distintas, né, que é uma equipe multidisciplinar. A agência ela faz um trabalho então muito mais ágil e que não é dentro do vamos chamar assim, do contrato tradicional de FII, onde você tem ali uma estrutura hierárquica bem clara. Na verdade, você vai para um momento que ele é mais holocrático, né? Quando você trabalha com squads e que te permite, por exemplo, de campanha a campanha, fazer até, inclusive, a troca de staffs ou de agentes desse squad, né? Dependendo da campanha, se requer, por exemplo, uma pessoa com mais performance, se requer uma pessoa que tenha mais criação, você pode fazer essa troca, né? A gente vê já alguns formatos em clientes, quando você pega a sala de performance, war room, etc e tal, e agora a gente começa a ver em algumas agências, onde as agências, quando fecham a negociação com o cliente, ela fecha, na verdade, squads, e esses squads eles são atualizados de acordo com o projeto. Então, é bem interessante esse movimento, mas, de novo, eu acho que a grande ruptura aqui vai ser realmente você não ter mais a agência como simplesmente, ou para muitas, um grande vendedor ou um grande intermediador de mídia, mas ela tem que voltar até para sobreviver, né? A agência vai ter que mostrar e agregar valor justamente na composição ali de planejamento, criação, e por que não, né? Porque a gente sabe que até para o próprio anunciante a conta não fecha, especializações para determinados tipos de plataforma de mídia, né? Acho que talvez a gente consiga ver um pouco disso no mercado com essas entradas de consultorias, né? Fica bem claro que o anunciante está demandando não somente a compra de mídia, ele está demandando também uma pessoa que conheça um pouco mais de BI, uma pessoa dentro do time que conheça um pouco mais do negócio dele, do escopo dele, alguém que já vem com essa bagagem, alguém que conheça um pouquinho mais de
de estratégia e assim por diante. Ou seja, é muito mais uma solução de business do que uma solução midiática, de fato, sempre deixando a criação como um DNA, e é o DNA eterno de toda agência, poder criar com qualidade, até porque esse não é o core do anunciante, né? Criar e ter esse tipo de postura. Alex? Você tem toda a razão, é bem o que você falou mesmo. A gente vê essa movimentação de compra, por exemplo, Accenture, McKinsey, Boston Consulting Group, Ernst Young, esses caras estão comprando grande parte do ecossistema mais tradicional de agências, justamente para agregar a visão estratégica que eles têm de muito, né? E eles tinham um pouco da parte de criação e da parte de mídia, principalmente digital. É bem interessante. Na verdade, ninguém tem um modelo novo. É importante vocês lembrarem isso aí. Ninguém sabe qual que é o modelo novo de negócio e tal. E essa construção, para quem participar dessa discussão, vai ser muito rentável e mágico, assim. Então, é um momento bem legal para quem quer testar e aprender novos modelos de negócio. Porque não existe nenhuma verdade no mercado hoje, zero verdade. Quem conseguir encontrar um modelo interessante acaba tendo... Não, o que existe hoje é tentativa e erro, né? Pivotar, dar 2 passos para trás e tentar de novo. Aqui na agência mesmo, nós temos a agência há quase 5 anos, a Neoplan, e nós já reposicionamos, repensamos pelo menos umas 4 vezes ao longo desse período. E pequenas mudanças acontecem quase que mensais, ou semanais até. Agora, mudanças maiores em que se retira ou se coloca algum tipo de serviço no portfólio, que se repensa qual é o tipo de cliente que a gente vai prospectar e conversar, elas já aconteceram no mínimo umas 4 vezes. Você falou sobre o modelo, que não existe modelo ainda. Tem uma série do pessoal do Share, que é do Rio Grande do Sul, que tem abordado essa questão, que tem falado que o modelo é não ter modelo. E tem se entrevistado algumas agências e outras empresas de comunicação, outras agências que não se pontuam como agências, mas sim como, sei lá, birô, consultoria, assim por diante. E cada uma expõe como trabalho. Então, uns trabalham plugando colaboradores, outros trabalham com uma equipe rígida e a outra parte plugada, uns trabalham com uma remuneração variável. Eu tenho um FII, todavia eu tenho algo baseado em resultado, tenho outra situação em que eu tenho um adendo baseado em mídia, e esse aglutinar de receitas faz com que se feche a conta da agência de uma forma mais meritocrática perante o anunciante, porque de fato o anunciante ele procura mais isso, ele quer pagar pelo que a agência faz, e se ele tiver que pagar um algo a mais, ele não quer pagar esse algo a mais apenas por volume de mídia, mas ele quer pagar esse algo a mais ou por responsabilidade, ou por produtividade, ou por resultado e assim por diante. Nós estamos no interior, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você enxerga essas agências que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Podemos aí pensar no caso do interior de São Paulo, ou até mesmo outras regiões do Brasil, e que têm oferecido um trabalho legal para o mercado nacional, e quem sabe a gente não pode até pontuar como global. Eu acho que as agências do interior, elas sofrem muito com os clientes do interior. Esse é o grande problema, porque eu vejo jovens e grandes empreendedores, eu vejo uma galera com um apetite enorme, inclusive com uma curiosidade gigantesca, inclusive uma absorção, se eu posso falar assim. Eu vejo, quando eu converso, por exemplo, com você, ou quando eu converso com os players, principalmente de agência do interior, é impressionante a fome por inovação que todos vocês têm. Então, eu ouso dizer que assim, o conhecimento, seja ele teórico ou prático, ele não fica distante das grandes agências de São Paulo, dos grandes centros urbanos. O problema é que a prática, né, inclusive requerida pelos anunciantes locais, aí sim é uma prática bem diferente das grandes metrópoles. Então, infelizmente, esses anunciantes eles acabam pautando ou criando as pautas de trabalho das agências locais com remunerações baixas, ou até mesmo com
pouca ousadia ou pouca coragem. Então, eu vou, por exemplo, agora, nas próximas semanas eu vou para São José do Rio Preto dar uma palestra, né? E eu estava pegando o briefing com a galera lá que tá organizando o evento, e eles pediram, vamos falar sobre cross-mídia, sobre como é que o offline trabalha. E na hora que eu penso sobre essa estruturação de cross-mídia, e você olha mercados como São Paulo, isso não existe mais, né? Você tem empresas hoje que elas são 100% verticalizadas em plataforma digital, não existe mais a história da revista, nem do outdoor, nem da rádio, e assim por diante. Agora, quando você vai para o interior, essas práticas elas existem ainda, e elas são solicitadas, e eu não vejo mal nenhum nisso também, tá? Porque eu acho que cada praça tem que ter o seu comportamento, a sua cultura, o teu hábito de consumo de mídia, assim vice-versa. Só que, óbvio, né, para uma agência do interior que está sedenta em querer fazer coisas novas e criar coisas novas e mostrar o trabalho criativo, isso acaba se tornando meio que uma pedra no rim, né? Um assunto pequeno, mas que dói. Você fala, mas como é que eu faço isso aí? Então, de novo, eu acho que existem talentos e mentes brilhantes no interior de São Paulo, mas claramente ainda os anunciantes e as empresas que fazem parte desse ecossistema do ponto de vista regional, eu acho que elas não estão ainda preparadas, ou elas estão, na verdade, sendo bem oportunistas em relação ao histórico que já existe no interior, né? Então, você paga hoje para uma agência no interior o que talvez a gente tenha que pagar aqui como o salário de um analista pleno, um analista sênior, entendeu? E aí esses mundos, eles não se conversam, assim, é bem diferente a situação. Realmente são praças diferentes. Algumas agências do interior hoje têm focado em atender praças maiores, de repente até levando uma relação custo-benefício estrutural e de custo operacional de fato para essas praças, com esse diálogo mais vanguardista, mais de capital, e não necessariamente que atenda-se apenas uma capital, mas digamos que empresas que, por mais que não estejam em capitais, mas tenham um DNA de grandes centros, ou até mesmo a visão global. Muitas vezes a empresa está em Jundiaí, por exemplo, que está próximo a São Paulo, mas ela tem uma visão global. Às vezes a empresa está no Paraná, no oeste do Paraná, mas tem uma visão global. Eu acredito que uma solução para o que você disse é, de fato, que a agência use daquilo que ela tem de benéfico, que é, de fato, o interior poder proporcionar uma qualidade de vida interessante. Apesar que gosto muito da capital, a Neoplans acaba tendo uma base em São Paulo e estando bastante em São Paulo, até porque é aí que tiram as coisas. Mas a agência do interior, no caso, ou até mesmo de outras capitais menores do Brasil, acho que ela tem que usar das benesses que ela tem, de estrutura, de custo, de operação, e buscar empresas que têm um DNA semelhante ao dela. Eu acho que a grande pegada é essa, eu vou buscar o cliente que fala a minha língua e vou buscar dançar a música que eu escolhi dançar. Porque caso contrário, realmente você entra num emborrecimento profissional. E isso é sabido por vários gestores de agências que já passaram por esse tipo de processo, né? Eu costumo fazer muita analogia entre a publicidade e a gastronomia. Existe paladar para todos os pratos e todos os tipos de cozinhas do mundo. Todavia, o cara que gosta de um prato feito, ele não vai se interessar por uma culinária do Mediterrâneo ou por um caviar francês e assim por diante. Então, há de se encontrar aí o chefe de cozinha perfeito com o paladar perfeito que vai pagar por esse trabalho, vai pagar por esse job. Bom, nós falamos aí sobre modelos, sobre agências, e no meio de tudo isso com certeza estão os profissionais. E de fato existe uma dificuldade muito grande hoje em encontrar o profissional perfeito, até porque tudo mudou muito rápido. Alex, na sua opinião, qual é o perfil perfeito de profissional e como esse profissional ele pode buscar conhecimento? Então hoje eu acho que tanto anunciante, veículo, quanto agências, eles claramente procuram um profissional que tenha uma mente mais empreendedora. Então isso eu acho que é DNA para esse profissional, ou seja, é um profissional que ele se sente dono, né? Ele se sente parte ali do todo, e claramente as empresas estão tentando inclusive encontrar formas de manter esse profissional dentro ali daquela empresa,
até do ponto de vista de remuneração, como um partner, né? Ou seja, como uma pessoa que se sente realmente proprietário ali, né? Que seja um agente ativo da evolução da empresa. Então esse é um DNA que eu acho que serve para qualquer empresa e também para qualquer posição, não só marketing, né? Essa mente mais empreendedora as empresas estão procurando justamente para que elas possam encontrar soluções. Outra coisa importante é que, obviamente, o profissional de marketing ele ficou muito mais estatístico, né? Ele ficou muito mais exato do que humanas. Então, eu acho que as empresas elas vão procurar, até para aquele cara de criação, um perfil um pouquinho mais analítico, se eu posso dizer, né? Um perfil questionador, questionador do ponto de vista de números, né? Do ponto de vista de entender KPIs e métricas, né? Porque quando você, à medida que você vai tendo aquela migração para o ambiente digital, tudo fica mais fácil, né? Você consegue claramente ter uma conexão em relação à comunicação que você tem feito, tá? Outro tipo de profissional, outro tipo de perfil ou característica, eu acho que tem a ver com digital, né? Eu acho que não importa a área, é interessante você saber conhecimentos fundamentais ali de digital de uma forma geral, não só marketing digital, tá? Mas é legal você ter uma navegabilidade ali, você ter um pouquinho de conhecimento em relação ao que acontece no mundo digital, e aqui eu não estou falando de mídias sociais, tá, galera? Estou falando claramente de um ecossistema um pouquinho maior, que vai desde entender o que é code, né? O a área de marketing, por exemplo, tem que saber em relação a code, entender do ecossistema de programático. Entender um pouquinho de UX, UI também. Um pouquinho de tudo. Ninguém está pedindo, e também as empresas não requerem que você seja um especialista em relação a UX e UI. Mas eu acho que é interessante você, pelo menos, saber, num formato glossário, um depara, né? O que era no mundo offline em determinada coisa, o que é no mundo online hoje, né? Se você já tem esse depara, fica muito fácil, né? Então, como é que você mensurava? O que fazia tal pessoa no mundo offline e qual que é a tradução, como é que é feito hoje no mundo online. Então, fazendo um resumo, eu acho que esse profissional ele precisa realmente ter um perfil empreendedor, ele precisa ter uma característica mais analítica, né, e também com uma certa empatia, né? Não estou dizendo que ele precisa gostar, tá? Ele precisa ter empatia com números e, terceiro, pelo menos saber ali como é que funcionam algumas nomenclaturas dentro de marketing digital. Acho que isso é o básico, é o mínimo. E aí, obviamente, conhecer o negócio, mas aí o profissional de marketing tem que conhecer muito bem a empresa e o segmento que ele atua. Legal. Bom, eu sei que você tem uma escola de marketing digital, eu queria que você falasse rapidinho para o pessoal sobre essa escola, até porque muitos estão buscando algum tipo de educação nessa área. E assim a gente finaliza o nosso webinar. A bola fica com você, Alex. Fala um pouquinho da Lemonade para nós. A Lemonade School, na verdade, é um hobby, não é minha profissão, né? Eu dedico, na verdade, praticamente 90% da minha vida para a Sky, que é uma empresa que eu acho que eu tenho um senso empreendedor mesmo. A Lemonade School é uma iniciativa que eu tenho com alguns amigos aqui em São Paulo, então para quem quiser conhecer o site depois entra lá, né, lemonadeschool.com.br, mas é uma tentativa, talvez futura, não é uma coisa, como é que eu posso chamar, não é algo para agora, mas é uma tentativa de claramente tentar mudar um pouco a educação, né, a forma qual as pessoas elas aprendem marketing, né, trabalham com marketing. Eu tenho uma visão, desde a época que eu era professor universitário, que o nosso sistema educacional, de uma forma geral, de humanas, biomédicas, exatas, ele está muito fechado frente às necessidades corporativas, inclusive frente às necessidades humanas do nosso planeta. A gente tem uma estrutura do MEC, a gente tem uma forma de lidar com a universidade, com as faculdades, que na hora que eu olho o que é requerido para o mercado, na hora que você olha o que as empresas estão pedindo em termos de velocidade, até mesmo as novas profissões, você não consegue encontrar absolutamente nada disso
dentro do ecossistema tradicional. E aí, sei lá, eu estou procurando maneiras de talvez presencialmente, né? Também tem cursos online, mas principalmente no aspecto presencial, criar um modelo de educação diferente. Eu acho que isso a gente vai começar a ver cada vez mais no mercado essas mudanças aí, principalmente do ponto de vista educacional. Legal. E essa lacuna que o modelo tradicional acaba deixando abrem brechas para novos e bons modelos, como o caso da Lemonade, mas abriu brecha nos últimos 5 anos para gurus de marketing, eventos que simplesmente são vitrines de plataformas, fórmulas mágicas e coisas assim que têm aterrorizado o nosso mercado, que tem assim nivelado para baixo de fato a mão de obra ou aqueles que acham que são do marketing, assim por diante. É bem complicado falar sobre qualificação técnica hoje nessa área. É assim, obviamente como profissional de marketing, eu olho para vários desses empreendedores de palco, né, para esses gurus e, obviamente, como técnico, né, eu não gosto, às vezes eu fico também querendo publicar alguma coisa na timeline do cara, sabe, tipo, para de falar merda, né, o que você tá falando, aquela coisa toda. Mas eu entendo um pouco o mercado, e aí eu faço um comparativo assim com... Imagine uma igreja, né, uma religião. Eu acho que você tem várias pessoas essas pessoas estão desesperadas no mercado, ficaram desempregadas, ou elas têm uma ânsia por criar um modelo de negócio novo, entre outras coisas. E quando você está desesperado, muitas pessoas acabam procurando claramente, como é que eu posso dizer assim, um lugar... no fim do túnel, né? Exato, então eu faço o comparativo com a igreja por esse motivo, assim, quando você está desesperado, você precisa de ajuda, tem muitas pessoas que acabam procurando essa ajuda aqui do ponto de vista psicológico, às vezes numa religião, às vezes numa filosofia que nem é religiosa, mas é alguma coisa que vai confortá-las, né? E, obviamente, quanto mais ignorante você for, quando eu digo ignorância, é não saber sobre o assunto, não tem nada a ver com não ter talento intelectual, não ter o intelecto, mas quando você desconhece, você, obviamente, acaba sendo mais ou menos absorvido por aquela situação, né? Então, a gente vê, tem fanáticos religiosos e tem gente que realmente usa a religião como um grande apoio psicológico. Quando você vai para esses empreendedores de palco, eu vejo a correlação exatamente do mesmo jeito. Você tem gente desesperada, precisando de uma solução, de uma luz no final do túnel, e muitas vezes esses caras, de uma forma muito popular, muito simples e nada técnica, consegue passar um pouco dessa motivação, desse entusiasmo, consegue passar um pouco desse tesão, né, dessa esperança, tá? Então, é como um culto, né? Você tem um bispo ali, você tem um cara fazendo culto e você é levado por aquilo. Óbvio que na hora que você olha com um olhar cirúrgico e técnico, quando a gente olha toda aquela situação, o meu sentimento é de repugnação. Eu falo, não, o cara ele tá ensinando errado, pelo amor de Deus, é um absurdo aquilo. Agora, eu sou muito equilibrado de pensar também de um lado um pouco positivo essa história, porque no final existe ali uma intenção positiva, né, de uma intenção entusiástica dessas pessoas talvez terem um súbito ali de acordar e falar, putz, eu preciso me movimentar. Agora, se você me perguntar se elas conseguem ir além desse se levantar e se motivar, eu te garanto que obviamente não, né, porque a grande maioria desses eventos com esses empreendedores e com esses gurus de marketing, eles são como sexo casual, não chega nem a ser paixão, né? Você tem um espasmo, você tem ali um tesão emocional ali, né? Tipo, nossa, que legal isso aí, mas ele é passageiro, né? Depois você
não consegue fazer absolutamente mais nada com aquilo, você não aprendeu de forma técnica nada, mas talvez serviu para acordar a pessoa, né? E aí depois essa pessoa tem que procurar claramente um tipo de educação, de treinamento mais adequado, tá? Mas eu entendo a revolta de quem trabalha com marketing há muitos anos quando vai num evento desses e vê as coisas que são recitadas, né? Exatamente. Alex, agradeço muito sua participação. Queria que você deixasse para o pessoal algum contato, caso alguém queira fazer contato contigo. Uhum. Eu acho que, vocês, qualquer um que queira me anexar no LinkedIn, fiquem à vontade, né? Eu acho que talvez seja a plataforma mais fácil de entrar em contato comigo. Alexander Greif, é só procurar lá, né? Eu aceito todo mundo lá no LinkedIn, fiquem tranquilos. Eu até tapeçaria eu aceito lá no LinkedIn. Esses dias eu recebi lá o invite de tapeçaria, eu aceitei. Eu acho que é uma forma mais fácil de vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Alexander Greif. Legal. Alex, obrigado por ter disponibilizado aí parte do seu tempo, pelas palavras, eu tenho certeza que enriqueceu muito todo mundo que ouviu o nosso webinar. Agradeço todo mundo que ficou até agora presente no webinar, aquele que não pôde participar ao vivo, vai receber um link depois, sem problema algum. E se você gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a Neoplan, acesse o nosso site, agencianeoplan.com.br, entre em contato conosco, pode entrar em contato comigo diretamente, sem problema algum. Meu e-mail é fernando@agencianeoplan.com.br. Marque um cafezinho, um call online, algo assim. Não precisa ser, eu não estou no momento de contratar uma agência ou não ter uma demanda no momento. Sem problema, vamos conversar. Quem sabe no futuro não podemos criar algum tipo de trabalho relevante aí para a marca e para a agência também. Estamos aí sempre à disposição. Agradeço a todos mais uma vez que participaram. Nós encerramos nosso webinar neste momento. E fiquem de olho que outros webinars acontecerão ao longo aí dos próximos meses. Um grande abraço, obrigado.